Então, no que consistia a experiência de Hertz? Na verdade, haviam duas esferas metálicas, né? Que elas eram ligadas a uma serpentina, um capacitor, que vai ser esse objeto aqui. Um capacitor nada mais é do que duas placas metálicas separadas por uma interface gasosa, o ar, né? E ligados a uma bateria no qual era armazenada, do qual acionava e desligava o sistema. Para que serve o capacitor? Para armazenar campo elétrico, né? Então, o que ele observou? Ele foi muito sutil. Quando Hertz ele tinha essa serpentina, essa bobina, né? O que ele sabia? Que estava sendo induzida uma corrente elétrica no sistema. E então a corrente elétrica do sistema ela formava um campo magnético e o capacitor estava armazenando um campo elétrico provocado pelo sistema. Note que aqui L é uma propriedade relacionada à indutância dos indutores, né? Que está relacionado com a capacidade de armazenamento do campo magnético e capacitância com a capacidade de armazenamento de campo elétrico no capacitor. O experimento de Hertz foi muito sutil, porque ele fez... O que aconteceu? Quando ele ligou o sistema, né? Ele colocou uma outra esfera com outro arco próximo desse sistema aqui que tinha duas esferas metálicas e ele percebeu que existia algumas faíscas saindo dessa esfera aqui nos efeitos de ponta. Observar uma faísca com o circuito que é oscilante, né? Que o Hertz tinha, é algo muito difícil. Porque não imagina que é uma faísca como um raio, é uma pequena faísquinha que estava saindo. Então detectar isso foi interessante. No entanto, nada estava em contato entre si. Essas esferas do arco não estavam em contato com essas outras esferas, né? Elas foram aproximadas, mas não estiveram em contato. E daí o que ele percebeu? Que ele tinha criado um circuito oscilante e que algo estava saindo pelo ar que estava produzindo uma descarga elétrica. Algo que estava saindo pelo ar e induzindo essa descarga elétrica era as ondas eletromagnéticas. Elas podem se propagar no espaço, mas você não as vê. Você consegue detectá-las com alguns instrumentos, né? Daí, esse experimento que Hertz fez é considerado a primeira antena do mundo. Foi o primeiro experimento a detectar as ondas de rádio. No entanto, né, vamos entender um pouco como que funcionam as ondas de rádio, quais são as diferenças das ondas de rádio para as ondas de som, que muitos confundem, né? E como que isso nos afeta no dia a dia. Primeiro, ondas de som são ondas mecânicas, né? E ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Há uma diferença grande entre elas. Então, a onda sonora, quando você fala, né, quando é emitida uma vibração, nós já vimos. Graças ao ar que se propaga, as ondas, graças ao ar, há uma variação de pressão entre as ondas provocadas pelas partículas do ar e o som é reproduzido. O som vai ser o quê? Vai ser captado pelo microfone. Só que daí vai acontecer um fenômeno interessante. Dentro do microfone existe um componente chamado diafragma, né? Que ele vai estar captando as variações de pressão. Então, quando você fala, significa o quê? Que a sua vibração, né, da onda mecânica está indo para frente e para trás. No microfone, além do diafragma, há também uma esfera e um ímã, semelhante ao que tem no gerador.
Com essa variação para frente e para trás gerada pelo próprio ar, né, pelas ondas de pressão, então essa espira ela também vai oscilar para frente e para trás, então ela vai estar em movimento. Uma espira em movimento induz um campo em movimento próximo a um ímã, vai induzir um campo, uma corrente induzida. Ah, mas essa corrente induzida, ela vai então gerar o quê? Um circuito oscilante, ela vai gerar ondas eletromagnéticas. Então, o microfone vai ser o emissor, né? Ele vai produzir, ele vai conseguir transformar a onda sonora em onda eletromagnética, em ondas de rádio, graças ao fenômeno de indução. E ele vai estar transmitindo essas ondas magnéticas para o rádio, por meio do quê? Das antenas que são detectadas. Lembra lá no experimento de Hertz que haviam essas esferas na forma pontiaguda? Então, as antenas de rádio também vão ter antenas receptoras. Essas antenas receptoras, elas vão continuar transmitindo a onda de rádio, só que agora para a caixa falante, para o amplificador, né? E o amplificador vai fazer o quê? Então vai ter como a onda eletromagnética é uma onda oscilante, né? Uma onda transversal, ela vai ser transmitida para o amplificador e no amplificador ela vai ser convertida e amplificada em onda mecânica, em onda sonora novamente. Esse princípio do emissor e do receptor é necessário, por exemplo, na transmissão que existe da rádio, das estações de rádio. Então, as estações de rádio vão ser atuantes como receptoras e os rádios, os equipamentos ou equipamentos de televisão vão atuar como receptores das ondas de radiofrequência. Uma outra aplicação das ondas de radiofrequência é a internet Wi-Fi, né? Na verdade, é todo o sistema Wi-Fi. Então, o que vai acontecer? Vai ter as estações, é um pouco mais complexo, mas tentando resumir. Vai ter as estações, né, de geradoras nas ruas, nas cidades, né, da radiofrequência. Essa radiofrequência ela é captada por um adaptador que existe na sua residência. Esse adaptador ele passa então a codificar a sua onda de radiofrequência ou a sua onda Wi-Fi. E por que você tem essa senha? Porque daí você vai estar captando, o seu roteador ele vai estar, que é o receptor, ele vai estar recebendo apenas as ondas Wi-Fi necessárias da sua estação. O que acontece aqui nas ondas de rádio? Por que tem as antenas também? As antenas de rádio elas vão estar captando melhor as ondas de radiofrequência, desculpem, as ondas de radiofrequência provenientes, né, que vão estar sintonizando as ondas de radiofrequência das estações desejadas. Porque senão, imagine, por exemplo, num contexto de uma igreja, né? A pessoa está falando, aí o microfone é o emissor, aí o rádio é o receptor, né? E daí, além de captar a voz da pessoa que está falando, ele captaria também as estações de rádio que a vizinhança está escutando, ou as estações de televisão que a vizinhança está escutando, né? Ou alguma rádio meio clandestina, assim. Então, não é interessante. Então, o receptor ele vai receber e transmitir as ondas da frequência sincronizada. Do Wi-Fi, a mesma coisa. E é graças a isso que nós estamos conseguindo conversar agora. Bom, as ondas eletromagnéticas, né, elas são uma gama de ondas. Então, elas vão desde as ondas de radiofrequência, a radiação micro-ondas, né? Há também a radiação infravermelho,
que vai detectar, por exemplo, a temperatura das pessoas, vai ser usado. A radiação da luz visível, que nós estudamos em óptica, luz visível e ultravioleta, raio-x e raios gamas, né? Então, ondas de rádio, se a gente puder observar aqui, elas vão ser ondas não ionizantes e elas são classificadas como ondas de baixa frequência, da ordem de 10 a quarta, 10 a sexta Hz. Bom, nós reproduzimos também o experimento de Hertz, né, com uma bobina de plasma. Agora, o que é uma bobina de plasma? Há um circuito oscilante na bobina de plasma que estará trazendo uma grande descarga elétrica. Então, esse circuito oscilante ele vai produzir frequências da ordem de, se não me engano, 20 kHz e descargas elétricas da ordem de 10 a 15 kV. No entanto, apesar de ser grandes descargas elétricas, né, o que vai estar acontecendo? Dentro desse vidro, dentro da esfera, há um gás neon. Um gás neon, ele vai conseguir, quando os elétrons e os íons, eles são emitidos, né, da bobina, então há uma ionização. Então, na colisão dos elétrons com o gás neon ou gás argônio, nesse caso é neon porque é um pouco mais barato, geralmente, se produzir bobinas com neon. O neon é um pouco menos raro do que o argônio, né? Então, é formado o quê? Um plasma. Ah, mas o que é esse plasma? Um plasma fisicamente é definido como um fluido condutor com uma mistura de íons, de átomos, né? E daí, esse plasma, ele vai estar mostrando o quê? A descarga do campo elétrico do circuito. Só que não é só um campo elétrico que existe, tem um campo elétrico e tem um campo magnético que foi produzido também pela corrente no oscilador, no circuito oscilante, né? Então, por exemplo, por que esse plasma ele tem cor? Porque o neon ele é excitado, né? E daí, quando ele é excitado, ele muda sua frequência e passa a emitir na frequência da luz, e na descarga ele passa a emitir na frequência da luz visível. Quando uma pessoa coloca o dedo, significa o quê? Que ela está amplificando o campo elétrico que é observado no plasma da bobina. Então, a pessoa ela já traz consigo o campo elétrico dela, da Terra, né? E ao tocar na bobina, ela vai estar amplificando esse campo elétrico. Por isso que é mais intenso o campo elétrico quando a pessoa toca na mão. E como capacitor, nós utilizamos o quê? Um sisteminha com madeiras, porque madeira é um dielétrico. E um papel alumínio ele é colocado, nesse caso nós só colocamos um para acender o LED, né? Porque o LED você pode fazer, você precisa de 2 volts para acender o LED, na verdade. E aqui o alumínio ele vai melhorar a emissão e vai melhorar a transmissão das ondas. Então observe que não há contato entre a bobina ligada e o LED. No entanto, o LED é colocado nas pontas do capacitor, né? Se vocês observarem bem aqui, há um sisteminha com pontas. E daí, por indução eletromagnética, né? A bobina ela vai conseguir descarregar esse campo e ondas são transmitidas de uma maneira que acenda o LED. No entanto, deixa eu mostrar esse aqui também. Por que será, professora, que essa tecnologia, né, de distribuição de energia ela não foi diversificada, né? Que não existe a transmissão de energia Wi-Fi. Esse era o sonho de Hertz.
No entanto, se nós observarmos aqui no vídeo, né, graças à descarga elétrica da bobina, do globo de plasma, uma lâmpada, mesmo que esteja queimada, ela pode se acender, porque daí a onda eletromagnética da bobina ela é transmitida para a própria lâmpada. No entanto, observem que quando nós nos afastamos da lâmpada da bobina, a intensidade da luz diminui. Então, imagine a situação. Quantas estações de produção de energia Wi-Fi teriam que ser produzidas no mundo, ou em uma cidade, vamos pensar no contexto de uma cidade como Maringá, para garantir energia para essa cidade, de maneira uniforme, porque note que a lâmpada não acende de maneira uniforme. E como que seria, geralmente, as estações elas vão ficar nos centros, nas regiões centrais da cidade. Como que seria para as pessoas que moram em regiões mais afastadas? Talvez seja promissora, mas ainda a transmissão de energia eletromagnética, né, por Wi-Fi, a transmissão de energia das estações de geração de distribuição de energia elétrica para as casas por Wi-Fi seja um sonho ainda muito distante, talvez não irrealizável, mas só saberemos no futuro, né? Bom, pessoal, por agora é hoje. Até a próxima aula e, por favor, encaminhem as dúvidas da semana que eu vou estar respondendo todas na sexta, na medida do possível. Ou podem encaminhar por e-mail, pela lista de presença também. Um abraço e até a próxima aula.